Vídeos impertinentes. 34. Estou aqui exercendo meu direito de liberdade de expressão, que a Constituição do Brasil me faculta. Eu quero falar sobre um assunto que é impertinente porque é para provocar vocês. É sobre a lógica das lâmpadas. O que quer dizer isso, Beatriz? Muito simples. Vocês já tiveram na sua casa um problema qualquer, de manutenção, por exemplo? Uma lâmpada queimada, uma torneira que insiste em pingar, aquela tomada que infelizmente tudo que você faz ela não funciona, ou qualquer outro tipo de problema que você observa, que você chama uma pessoa para consertar e a pessoa vem com aquela resposta absurda, e você fala assim, isso não tem lógica, isso não pode ser assim. Ah, Beatriz, dá um exemplo. Eu vou contar um exemplo para vocês. Num certo imóvel tem 400 lâmpadas. E existe um determinado lugar que tem 3 lâmpadas seguidas. E uma delas queima pelo menos uma vez por semana. Chama um eletricista, ele olha tudo e chega à seguinte conclusão. O problema é da lâmpada. A lâmpada veio com defeito. Aí eu respondo, que lógica é essa? Se aí ele me convencer que das 400 lâmpadas que tem nesse imóvel, a única lâmpada que queima é esta, e quando eu compro lâmpadas de modo totalmente aleatório, a que vem queimada é exatamente desse lugar, outras que eu troco eventualmente não volta a queimar, mas esta volta a queimar, tem lógica isso? A pessoa olha para você e fala, mas eu não tenho outra explicação. Em resumo, quando a gente não sabe a razão de ser de um problema, a tendência é procurar a resposta mais fácil. E isso faz com que a gente não avance na vida. Faz com que a gente fique moendo no mesmo problema, que lá aquele carrinho que bate na parede e volta, bate na parede e volta, porque não encontra um mecanismo de sair dessa parede. Quantas pessoas não usam a lógica na hora de pensar na solução de um problema? Vou dar um outro exemplo. Fiz uma reforma na minha casa e trocou-se várias questões, vários registros, várias questões de ordem hidráulica. E num dia específico, uma pessoa que me ajuda aqui trocou o registro que estava quebrado num chuveiro do andar de baixo do meu imóvel. 20 minutos depois, na minha sala de jantar, apareceu uma cascata d'água. Por quê? Porque uma caixa d'água encheu de água e vazou na laje e vazou nas minhas luminárias. Eu fiquei ali numa cascata. Quando eu chamei a pessoa, ela ficou super assustada. Eu falei, você mexeu com o registro e aconteceu isso. Não senhora, eu só mexi no registro, eu jamais fiz isso. Eu disse, eu não estou falando isso para dizer que você fez de propósito. Eu estou dizendo para você pensar. Você acha que num dia de sol como esse, tudo normal, você troca um registro, 20 minutos depois enche de água em algum lugar, que isso não tem alguma correlação? Porque você acha que mais normal que de repente tenha aparecido uma inundação do nada, do que ter alguma relação entre o registro e a inundação e o vazamento da água? A pessoa ainda não aceitou. Ficou tão nervosa que quase caiu da escada. Aí eu falei para ela, não esquenta não. Você é uma pessoa encantadora, eu não estou te criticando. Mas vamos chamar alguém especialista. Chamamos uma pessoa que foi olhar o registro e explicou. Olha, madame, o problema foi no registro. O registro antigo, por estar quebrado, impedia a passagem da água. Ao trocar o registro, ele abriu a parte da água quente. Só que, alguns anos atrás, algum espertinho, que não mais usava sua água quente, cerrou o cano na altura da laje. Então a água todinha, que devia ter ficado represada no cano, saiu e inundou sua laje. Então nós temos que fechar de novo aquele registro e recuperar o cano que foi cortado. Problema resolvido, foi um gasto grande, tivemos que pintar. E eu chamei a minha pessoa amiga e disse, você entendeu que o problema não é o que você fez por querer? O problema é que às vezes a gente acha que a explicação é simples ou não vê ligação entre os fatos. E às vezes as coisas ficam até sobrenaturais, porque ninguém sabe a explicação. Gente, vamos usar mais a lógica. Vamos começar a parar para pensar porque as coisas acontecem. Quantos problemas a gente acha que a solução é o mais improvável, ao invés de pensar no mais provável? Porque a gente não correlaciona os fatos. Nós não aprendemos a pensar lá na escola. A gente acha que a solução é a óbvia ou vai buscar a solução que não tem nenhum amparo estatístico, como é o caso das lâmpadas. Estatisticamente falando, não tem como imaginar que em compras de lâmpadas que você faz, sempre a que pode estar estragada cairá no mesmo local. Parta desse princípio que talvez você vai melhorar muito a sua vida e a vida dos outros. Vamos parar para pensar nos problemas e entender a lógica por trás das coisas. É impertinente esse vídeo porque ele tenta levantar com vocês a necessidade de a gente parar para pensar melhor e fazer com que as nossas crianças aprendam a pensar. Senão nós estaremos todos nós acreditando que quando queima uma lâmpada a culpa
é sempre da lâmpada. Nunca pensamos que pode ter alguma outra coisa por trás daquele problema. É uma questão de lógica. Se você acha que essa questão é interessante, espalhe esse vídeo impertinente. Se você acha que não, mas você bem que aprendeu um pouquinho, tudo bem, guarda para você, mas usa, tá? Porque é uma boa forma de você melhorar a sua vida e se aborrecer menos. Obrigada.